Oi gente, eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária e hoje a gente fala sobre Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf. Essa minha edição aqui é de 2019, pela editora Nova Fronteira. Eu tinha deixado uma caixinha de pergunta no meu Instagram para as pessoas falarem quais autores, quais autoras que queriam vir por aqui, e Virginia Woolf foi sem dúvida a mais pedida, então hoje a gente fala um pouquinho sobre ela. Virginia Woolf nasceu em 1882 em Londres, na Inglaterra. Ela é filha de editor, então por conta disso ela cresceu rodeada de livros, rodeada de literatura, mas ela não teve acesso à educação formal, assim como seus irmãos, não foi para a escola, não foi para a universidade, foi educada em casa. E essa diferença se reflete nas suas discussões feitas em Um Teto Todo Seu. Mais adiante ela casa e junto com seu esposo ela funda uma editora que foi muito importante, que lançou vários nomes importantes da literatura. E ela foi uma das romancistas e ensaístas mais importantes do século XX, entre outros motivos, porque ela foi responsável por cunhar o que se chama de fluxo de consciência, que é uma maneira de narrar, uma maneira de escrever que tenta representar da maneira mais verossímil possível o modo como funciona o pensamento de uma pessoa ali. Então, o fluxo de consciência ele busca dar vazão ao modo como uma pessoa pensa, como funciona o pensamento de uma pessoa. Para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre ela, eu indico o filme As Horas, que é um dos meus filmes preferidos. E ele conta ali concomitantemente a história de 3 mulheres. Uma que é sobre a vida da Virginia Woolf, a segunda que é sobre Laura Brown, uma dona de casa que de repente encontra a Mrs. Dalloway, romance de Virginia Woolf, fica encantada com o livro, não consegue mais largar. E a terceira, que é Clarissa, que é uma espécie de adaptação da Clarissa Dalloway, do romance da Virginia, e que só que é adaptada ali para o final do século XX. Clarissa é uma editora que tá organizando uma festa para um amigo, então tem muitas semelhanças ali com a história da Clarissa Dalloway. Virginia Woolf, então, ela foi uma romancista, uma ensaísta muito importante e aí o filme aborda, entre outras coisas, o suicídio de Virginia Woolf, e faz isso de maneira muito poética, de maneira muito sensível, ao lado da história dessas outras mulheres. Então o filme ele vai traçando ali de uma maneira bastante delicada uma reflexão acerca da condição da mulher no início do século XX, no final do século XX, por meio da personagem Clarissa, e sobre a maternidade, sobre como que a maternidade é impelida para essas mulheres de diferentes maneiras. Um Teto Todo Seu ele surge a partir de um convite que Virginia Woolf recebeu para proferir 2 palestras a respeito do tema mulher e ficção. Então, Virginia Woolf é convidada para ministrar essas duas palestras e ela começa ali a pensar sobre o tema mulher e ficção, e aí esse seu pensamento, essas suas elucubrações a respeito do tema dão origem ao livro Um Teto Todo Seu. Logo ali no primeiro capítulo, logo ali no início, ela elabora uma espécie de personagem, a Mary, e a Mary, na verdade, é quem está fazendo essa reflexão ali no contexto de Um Teto Todo Seu. Então a Mary começa falando ali que ela foi convidada para ministrar essas palestras a respeito do tema mulher e ficção e que ela poderia muito bem falar isso de uma maneira muito ampla, muito geral, falar das romancistas, das escritoras mais famosas e o tema se daria por encerrado, mas que não era tão simples quanto parecia, porque pensar sobre mulher e ficção é pensar, antes de tudo, a respeito de que a mulher, para que ela consiga escrever, ela precisa de dinheiro e ela precisa de um teto todo seu. Então, se a mulher ela não tem dinheiro, ela não tem condições materiais de produzir, ela não consegue escrever. E por outro lado, se ela não tem um espaço todo seu, um lugar no qual ela se feche, um lugar no qual ela possa sentar e escrever livremente e exercer a sua criatividade, ela não consegue produzir. Então Virginia Woolf ela vai corroborando essa afirmativa ao longo do livro de várias maneiras. Então ela vai trazendo vários exemplos, ela vai construindo vários exemplos, às vezes por meio de uma maneira muito irônica, mas ela vai construindo vários exemplos que vão permitindo a gente perceber que realmente quando a gente encontra uma série de livros ao longo da história escritos por homens e menos livros escritos por mulheres, a gente percebe que os homens sempre dispuseram de maior condição material para escrever do que as mulheres sempre tiveram. Por conta disso, então, Um Teto Todo Seu é uma obra fundamental para a crítica literária, em especial para a crítica literária feminista, mas sem dúvida Um Teto Todo Seu se expande para além desses temas e acaba sendo uma reflexão muito, muito bonita e muito importante acerca da condição da mulher
especialmente ali no início do século XX, mas conforme a gente vai lendo, a gente vai percebendo várias semelhanças em relação aos nossos dias. Então a Mary, ela começa a fazer ali as suas reflexões acerca do tema mulher e ficção, e ela começa ali logo com a primeira dificuldade ali. Ela está sentada à beira de um lago, à beira de um riacho, pensando sobre o tema numa universidade, quando de repente ela é interpelada por um bedel que fala: olha, as mulheres não podem ficar aqui, as mulheres só podem ficar na área de cascalho. Então ela já começa colocando que essa diferença ali, essa desigualdade está nos lugares em que as mulheres podem e nos lugares nos quais as mulheres não podem estar. Depois, mais adiante, ela fala sobre as representações de mulheres, seja no campo científico, seja no campo literário. Ela fala que ela vai ali à biblioteca da universidade, depois olhando a sua própria biblioteca em casa, ela vai pensando, olha, tem muitos livros escritos sobre mulheres, mas o que ela observa? A grande maioria desses livros, eles são escritos, na verdade, por homens, eles não são escritos por mulheres. Então ela vai dizer, o que a mulher sabe sobre si, a partir do campo científico, a partir do campo literário, ela sabe sobre o olhar masculino, ela sabe sobre o olhar do dominador. Então isso influencia ou isso determina muito do que a mulher entende ou do que a mulher conhece a respeito de si própria. Então se ela conhece sobre si própria ali a partir do olhar masculino, seja a partir do campo científico, seja a partir do campo literário, o modo como ela se entende também é construído, então, a partir, entre outras coisas, desse olhar masculino. Depois, mais adiante, a Virginia, ela constrói uma das suas metáforas mais bonitas que tem no livro, que é quando ela fala sobre Armand Shakespeare. Ela fala, então, que se Shakespeare tivesse uma irmã e a sua irmã fosse tão genial quanto ele, dificilmente ela teria conseguido produzir, ela teria conseguido desenvolver academicamente, como desenvolver a sua arte, como Shakespeare conseguiu. E ela fala justamente porque o homem, a partir do momento que ele nasce, ele dispõe de condições diferentes que a mulher dispõe. Então, a Virginia Woolf, por exemplo, ela não teve acesso à educação formal e os seus irmãos tiveram. Então, a mulher dificilmente ela tem essa condição de frequentar escolas, de frequentar universidades, quanto o homem tem. Então, ela fala, se Shakespeare tivesse uma irmã e essa irmã fosse tão genial quanto ele, dificilmente ela teria conseguido dar vazão, teria conseguido ser tão criativa e teria conseguido ser tão genial quanto Shakespeare foi, justamente porque ela teria sido podada, ela teria sido limitada desde o seu nascimento e ao longo de toda a sua vida. Então, em determinado momento, ela diz, se Shakespeare tivesse uma irmã e ela fosse tão genial quanto ele, provavelmente ela teria acabado louca, ela teria se suicidado ou ela teria acabado sozinha em algum lugar, porque ela não teria sido compreendida de maneira nenhuma. Depois ela fala ali a respeito do fato de que um bispo certa vez disse, né, sobre a irmã de Shakespeare, a partir dessa afirmação que esse bispo fez de que a mulher, de que se Shakespeare tivesse uma irmã, ela não teria nunca sido tão genial quanto ele. Então ela fala, realmente, eu concordo com o bispo, se Shakespeare tivesse uma irmã, ela jamais teria sido tão genial quanto ele. É interessante que Um Teto Todo Seu, por mais que ele seja um livro muito importante para a crítica literária feminista, em nenhum momento ela fala sobre feminismo, ela fala em algum momento ali sobre o sufrágio, mas ela não fala sobre feminismo diretamente, mas ela vai traçando uma reflexão muito importante a respeito de como que as condições para que as mulheres escrevam é muito mais difícil do que a dos homens. Então, por isso que ela fala, para que a mulher escreva, ela precisa de um teto todo seu, de um lugar para ela poder sentar longe dos filhos, longe dos afazeres domésticos, longe de todo mundo, para que ela consiga produzir, para que ela consiga sentar e produzir, enquanto que o homem tem isso de modo muito mais fácil. Mesmo o homem quando trabalha, ele pode chegar em casa, se fechar no seu escritório e ficar ali, que ele vai conseguir produzir tranquilamente. Depois ela finaliza o livro então dizendo que ela retoma essa metáfora da irmã de Shakespeare e ela diz então que a irmã de Shakespeare na verdade existe, que ela está presente em todas as mulheres, está presente nas mulheres que se esforçam, que driblam suas condições econômicas, que driblam suas condições materiais e que conseguem produzir, mesmo independente de tudo isso. E ela fala que a irmã de Shakespeare também está presente nas mulheres que não conseguem, nas mulheres que
por uma razão ou outra, estão em casa fazendo seu serviço e que não conseguem produzir intelectualmente, que não conseguem produzir criativamente, porque, como ela diz, os grandes poetas nunca morrem. Gente, essa foi nossa discussão sobre Um Teto Todo Seu. Deixe nos comentários qual é o autor ou a autora que você quer ver por aqui. Até a próxima!